Fala galera, tudo bem com vocês? De novo aqui comentando sobre Vascão da Gama, sobre o nosso time do coração, falar sobre a recuperação judicial do Vasco, que foi aprovada com 97% de aprovação na Assembleia, né? No primeiro encontro, para chegar no consenso, e chegou. Parabéns à diretoria administrativa do Vasco, parabéns à parte jurídica, o corpo jurídico do Vasco. Eu, sinceramente, eu não acreditava que isso iria acontecer, principalmente pelo deságio de 90 e poucos por cento, 97, 92% do valor da dívida. É algo muito grande. Tudo isso a gente vai conversar hoje aqui, no vídeo hoje, mas eu peço a vocês, galera, se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho para ajudar esse canal a crescer e alcançar o máximo de vascaíno possível. Valeu, gente? Então, gente, foi aprovado na Assembleia a recuperação judicial. Chegou num consenso entre a parte jurídica do Vasco e os credores para aceitar a forma de pagamento e o valor de pagamento, né, da dívida que o Vasco tem perante os atletas e funcionários que passaram pelo Vasco. Eu, sinceramente, eu não acreditava que seria aprovado pelo valor muito defasado em vista dos valores da dívida. Vou dar um exemplo aqui, falaram que saiu em alguns noticiários com uma dívida de 8 milhões, estava o Vasco disposto a pagar 8 mil. Cara, é muita coisa, é muita discrepância. Mas o corpo jurídico do Vasco tem um grau de convencimento muito grande, passou. Passou aqui ó, com 97,7% da presença dos credores aprovando. Os 97 aprovaram? Não. Teve um relato que o Valdir Bigode, eu até li no GE, que ele externou de forma indignada, mas respeitosa, que não concordava com isso, né? Até entendo, foi um jogador emblemático que entregou para o Vasco, diferente, por exemplo, do Wendel, que está nessa conta aí, o Vasco devendo 4 milhões. Só que assim, o Vasco não vai pagar, gente. E se confirmou na Assembleia que não ia pagar o valor que eles... O Vasco que de fato até merecia, por exemplo, o Valdir Bigode, eu acho que merecia, mas infelizmente não vai pagar. Agora, eu acho que os jogadores que ajudaram o Vasco a ser rebaixado, cara, tem que pagar o mínimo possível mesmo, porque colaboraram para botar o Vasco no buraco que está hoje. E esse corpo jurídico, eu não duvido que corra atrás de pessoas para responsabilizar as que estão vivas no pessoal deles, no CPF deles. Como muitos outros ainda estão vivos, aparecendo em podcast aí, que ajudaram a botar o Vasco no buraco que se encontra hoje. Mas as coisas estão caminhando, gente. Eu acredito que isso vai abrir brecha para uma venda de SAF muito grande. Ou pelo menos estruturar para vender melhor. Eu acho que com essa situação o Vasco é autossustentável, sim, mas não fica competitivo. Porque a gente quer ser autossustentável, mas competitivo ao mesmo tempo. A gente compete com o Flamengo, Palmeiras, um Corinthians endividado, mas que consegue comprar, sabe lá Deus como, um Atlético Mineiro, um Cruzeiro agora, um Bahia com o Grupo City. Então, assim, eu falei de 6, fora os que correm por fora. Então, assim, o Vasco tem que se estruturar. Parabéns ao corpo jurídico, parabéns à diretoria. É um passo largo para a autonomia novamente do Vasco, o Vasco forte como a gente conhece. E vamos com tudo, que o Vasco é Vasco, o resto é fiasco. E a gente está caminhando a passos largos para fechar num ano maravilhoso. Campeão da Copa do Brasil, início da obra do nosso novo estádio. E com essa recuperação só faltando homologação de um juiz para botar para frente e o Vasco pagar de forma suave, parcelada e de sumir de vista. Valeu, gente. Forte abraço. Tamo junto.